A primeira dica que eu sempre falo para todos os meus pacientes é as refeições em família. Quando a gente se junta para comer todos juntos à mesa, é uma ótima oportunidade de todo mundo ver a alimentação saudável sendo aproveitada ali, usufruída naquele momento de comunhão, de alegria ali, né? Deve ser um momento agradável. E mesmo os filhos que não comem legumes e frutas e tudo mais, eles vão estar se familiarizando, vão estar expostos a esses alimentos, e isso aumenta muito a chance deles voltarem a comer ou se interessarem por alimentos que eles ainda não tiveram muito interesse. Então, refeições em família é uma primeira dica muito boa. A segunda coisa são as frutas. A gente negligencia muitas frutas ao longo do dia, inclusive nós adultos, e acaba que isso reflete também na alimentação das crianças. Então, uma ótima forma de você inserir a recomendação do Ministério da Saúde é que a gente consuma cerca de 3 porções de fruta por dia. E a gente não come nenhuma muitas vezes, né? E quando a gente insere nos lanches da manhã, no café da manhã e da tarde, a gente já consegue bater essa meta de 3 frutas por dia. Então, uma fruta no café da manhã, uma fruta de sobremesa e uma fruta no lanche da tarde, já é uma forma de garantir os nutrientes aí que seu filho precisa. Então, quando a gente não negligencia as frutas, a gente não negligencia os nutrientes também que a gente precisa. A terceira dica são os jogos e trazer alimentação como um lazer também. Às vezes a gente vê muitos jogos, muitas coisas que envolvem alimentos que são muito gordurosos, açucarados. Só que a gente hoje em dia tem vários jogos e livros que a gente chama de leitura nutritiva. São vários livros que falam sobre alimentação saudável, falam sobre a criança que não gosta de comer. Então na internet a gente joga lá jogos sobre alimentação, jogos sobre livros sobre alimentação, e a gente tem diversas opções para que você possa inserir a alimentação fora do contexto também da comida, né? Mas na vida, no dia a dia do seu filho. Como forma de leitura. Como uma forma de leitura e de jogo também, de brincadeira. Jogos, né? Isso. Uma outra questão é a horta. Muitos pais, às vezes, têm dificuldade de entender como que eu posso mudar um pouco a mente do meu filho, né? Porque hoje em dia a gente vive em volta de um monte de pacote. No supermercado é pacote, em casa é pacote. Quando a gente leva o nosso filho para uma horta, para uma plantação, essa já é a próxima dica, a gente está melhorando esse contato, essa conexão da criança com a alimentação. Então, quando a gente deixa ela colocar lá a mão na terra, ver de onde vêm esses alimentos, isso desperta uma curiosidade imensa. Principalmente para crianças entre 3 e 5, 6 anos, elas ficam muito curiosas e muito empolgadas em provar aqueles alimentos de onde ela está vendo, de onde está vindo. Isso é muito interessante. Então, se você puder levar numa horta, até mesmo numa feira, né? Uma feira de alimentos frescos, isso tudo já vai incentivar muito o seu filho. E nas férias é uma ótima oportunidade para fazer isso, já que você vai ter que entreter essa criança aí por bastante tempo. Uma outra dica são receitas. Muitas crianças falam que não gostam de determinado alimento, mas às vezes ela não gosta do preparo daquele alimento. Então ela fala assim, não gosto de cenoura. Mas às vezes a mãe só faz aquela cenoura cozida ali daquele jeito. Talvez ela possa gostar da cenoura se você fizer uma cenoura assada, um suco de cenoura ou uma outra forma. Então leve seu filho para a cozinha, faça ele participar desse processo. Se ele for muito novinho, deixe ele só pegar a casca da cenoura que você descascou e jogar no lixo. Tudo isso cria essa aproximação. E quando a gente cria aproximação, a gente aumenta a chance da criança provar o alimento. Então, se tem algum alimento que o seu filho não gosta, aproveite esse momento das férias também. Ou em qualquer outro momento, para você levar ele para a cozinha com você, para preparar aquele alimento. Além de mostrar de onde veio esse alimento, lá na horta, como eu falei, você mostrar como que prepara esse alimento. E dar as opções para ele, dele preparar no forno, ou na air fryer, né? Hoje em dia a gente tem ajudante do lá, air fryer. Ou até de outras formas, né? Outros formatos. Com ele poder cortar essa cenoura com um cortador de biscoito. Então, só de variar isso tudo já aumenta também a chance da criança provar. Você diria, então, que preparar esses alimentos de formas diferentes, né? Isso. Por exemplo, até fazer um complemento, meu neto ele não gosta muito de salada, da cenoura na salada. Aí a minha filha rala a cenoura e coloca, mistura no arroz, por exemplo. Sim. E ele come. Sim. Então, o arroz já fica nutritivo, né? Qual que é a próxima dica? A próxima dica é sair um pouco da tela, né? E essa dica não é só para as crianças, mas para os adultos também. Eles refletem muito aquilo que a gente faz. Então, se a gente puder largar um pouco da tela e brincar ao ar livre, ir para a piscina do condomínio, dar uma voltinha nos parques, tudo isso vai ajudar também seu filho ter contato com o sol, ter vitamina D, respirar ar puro, correr, brincar, se movimentar e aumentar o consumo de água. Muitas crianças não bebem água, elas querem beber só suco, refrigerante. Então, quando você faz essa criança se movimentar, correr, isso vai melhorar também o consumo dela de água. Uma outra dica é os pais começarem um trabalho de conscientização nas crianças. Às vezes a gente acha que as crianças não entendem o que a gente está falando.
Mas o simples fato de você explicar o que são os nutrientes, como eles atuam no nosso corpo, que o nosso corpo precisa de nutrientes. Eu sempre uso uma analogia dos soldadinhos, né? Nosso corpo precisa dos soldadinhos para lutar contra as coisas ruins que vão entrar no nosso corpo. E toda vez que a gente se alimenta de alimentos saudáveis, esses soldadinhos vão estar mais fortes para poder lutar contra a gripe, contra todas as doenças, contra a dor de barriga. Então, criar essa consciência na criança desde pequenininha vai fazer com que ela entenda a importância da alimentação saudável para o nosso corpo. Mesmo que você ache que ela não está entendendo, ela vai entender. Em algum momento de maturidade, ela vai assimilar. Explicar sobre as vitaminas, né? Sobre as vitaminas, isso. Isso é muito importante. Outra dica também é um quadro de metas. Na verdade, essa é uma dica que eu uso muito também, é que você pode aproveitar alguns períodos, por exemplo, das férias, para criar um quadro de metas com o seu filho. E vocês dois preencherem com alimentos que vocês estão dispostos a provar até o final das férias. Então, você pensa em 3 alimentos. Vamos escolher 3 alimentos, você também, tá? Não só o filho, a família também. Quais são os 3 alimentos que a gente pode tentar experimentar até o final das férias? E você fazer esse quadro, desenhar de forma lúdica, isso faz a criança ficar bem empolgada, porque você transforma isso em um jogo, transforma isso em um desafio. Então, para ela vai ser muito mais empolgante do que você só botar lá no prato. A penúltima dica é principalmente para as crianças mais novinhas, de 3 a 5 anos, 6 anos, que é você transformar a alimentação em uma coisa mais fantasiosa também. As crianças nessa fase, elas têm uma questão muito lúdica. Então, toda vez que você conta uma história de um super-herói, por exemplo, o Popeye que come espinafre, ou que o Hulk ele é verde porque ele come couve, isso faz com que a criança queira comer esse alimento também. Claro que a partir dos 6 anos isso já não funciona mais, mas para as crianças mais novas, você transformar a alimentação em algo mais lúdico vai fazer com que elas fiquem muito mais empolgadas em experimentar esses alimentos, né? Então, crianças mais novas, elas gostam dessa coisa da fantasia. Às vezes, transformar os alimentos até em super-heróis, né? O super brócolis ou algo assim. Isso vai melhorar muito essa relação da criança com o alimento. E a última são as oficinas culinárias. Na época das férias, tem muitos nutricionistas, muitos eventos de gastronomia por aí que fazem oficinas culinárias. Inclusive, eu vou estar fazendo uma no mês que vem também. Dia 5 de agosto, eu vou estar fazendo um piquenique da Nutri, vai ser o meu primeiro evento presencial. E eu vou estar realizando lá no Parque Tianaí, a partir das 3h30 da tarde. E vai ser um momento em que eu vou trabalhar muito a educação alimentar e nutricional com as crianças, vai ser uma oportunidade de levar um pouco daquilo que eu faço no consultório para fora, né? Juntando a educação alimentar e nutricional com lazer, com diversão. É uma ótima oportunidade para as crianças criarem uma conexão com o alimento saudável. A oficina culinária, no geral, né, todas as oficinas culinárias, elas têm um poder de criar uma conexão muito diferente, assim, do que estando no ambiente da casa para essa criança. Lá no meu Instagram tem um link onde você vai ser direcionado para a página de inscrição. Então é só você entrar lá que vai ter todas as informações essenciais e você clicar para poder preencher o formulário e fazer a inscrição. Crianças de que idade pode participar? Crianças de 5 a 8 anos.